Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Como ocorre todas as sextas-feiras, fazemos um balanço de como foi a semana. Por aqui uma semana curta por conta do feriado de carnaval, mas nem por isso deixou de ser emocionante, já que os mercados no exterior estiveram abertos e com grande volatilidade nos dias em que aqui estávamos fechados. Só para lembrar, na última sexta-feira, depois de pregão encerrado por aqui, a Bolsa Americana deu uma virada forte, o Nasdaq fechou com alta de 1,44%, o Dow Jones com alta de 1,38%, e esse bom humor dos investidores prosseguiu na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, Brasil fechado por conta do carnaval, as bolsas europeias também subindo forte, a tal ordem que, pegando um pouco da abertura dos mercados na quarta-feira de cinza, chegamos a acumular uma alta nesses mercados da Europa e nos Estados Unidos ao redor de 3,8%, que de alguma forma teria que ser descontado aqui quando da abertura da nossa Bovespa, a nossa B3. E a Bovespa não se fez de rogada, subiu forte no pregão da quarta-feira de cinza e com isso equiparou com os demais mercados. Falando um pouco da economia, nos Estados Unidos foi noticiado que as despesas cresceram no mês de janeiro mais do que as receitas de arrecadação de impostos, e o plano de investimento em infraestrutura, logo no início da semana, aquele investimento de 1,5 trilhão de dólares, foi melhor aclarado. Também tivemos declaração da presidente regional do Fed de Cleveland, Loretta Mester, que está sendo cotada para ser vice-presidente do Fed na gestão de Jerome Powell, dizendo que altas graduais da taxa de juros devem manter a economia equilibrada, mas prolongar a expansão dessa economia. Ainda nos Estados Unidos, saiu que o endividamento das famílias chegou a 13,1 trilhões de dólares no final do ano de 2017. A divulgação da inflação medida pelo CPI, Índice de Preços ao Consumidor, que veio maior, veio com 0,5% de alta no mês de janeiro, deixou os mercados com uma composição levemente negativa logo que saiu, mas em seguida acabou recuperando novamente o bom humor por conta da observação de que o núcleo da inflação anualizado manteve a taxa em 1,8%. Tivemos ainda a divulgação das vendas no varejo nos Estados Unidos no mês de janeiro. Elas observaram uma contração de 0,3%, quando o esperado era uma alta de 0,2%. O secretário do Tesouro americano, Mnuchin, declarou que o orçamento americano é de contração dos gastos, mas com crescimento forte, e acabou estimando que o PIB americano possa crescer no ano de 2018 próximo de 3%. Tivemos ainda indicadores importantes sendo anunciados ao longo da semana. Saiu o índice de atividade industrial do Fed de Nova York, esse caiu no mês de fevereiro para 13,1 pontos, anterior estava em 17,7 pontos, e o índice de Filadélfia com alta para 25,8 pontos. A produção industrial do mês de janeiro surpreendeu também negativamente, com uma queda de 0,1%. Confiança dos construtores ficou estável e ainda tivemos a construção de novas moradias subindo 9,7%, novas permissões subindo 7,4% e a confiança do consumidor do mês de fevereiro de Michigan também subindo para 99,9 pontos. Na China, antes de entrar no feriado prolongado, um feriado de uma semana que começou na última quinta-feira, foi detectado que a repressão feita aos shadow banks, os bancos sombra, está afetando o lado da economia real, e o governo também impôs algumas restrições à saída de capitais para investimento no exterior. Investimento no exterior esse que cresceu 39,7% no mês de janeiro para o equivalente a 10,8 bilhões de dólares. No Japão, o presidente do BOJ, o Banco Central japonês, Kuroda, disse que vai manter agressiva política de flexibilização monetária, ele que foi levado novamente para o seu segundo mandato à frente do Banco Central. E na África do Sul, o presidente Zuma
pressionado, acabou renunciando, mas já temos um novo governo do Ramaphosa. E bastante aplaudido nessa mudança, já que todos queriam que Zuma fosse embora. A semana foi marcada também por anúncios de PIB em diferentes países no quarto trimestre. Na Alemanha, tivemos um crescimento no quarto trimestre de 0,6%, taxa anualizada de 2,9%. Na Itália, crescimento de 0,3%, anual de 1,6%. Portugal, com uma expansão no trimestre de 0,7% e taxa anualizada de 2,4%. E na zona do euro como um todo, alta de 0,6% e anualizada de 2,6%. Isso mostra claramente que a zona do euro como um todo vem crescendo e não é só a Alemanha. No segmento local, falando um pouco de Brasil, tivemos a reforma da Previdência novamente no radar, políticos e investidores fazendo conta de que são poucas as chances de sucesso de votação na próxima semana, e isso acabou sendo descartado hoje por conta da intervenção no Rio de Janeiro, e a reforma da Previdência só deve ser discutida já na outra semana ainda, e não mais no dia 20, como estava previsto. Certamente isso é uma perda, e os mercados hoje até realizaram um pouco de lucro por conta disso. Tivemos ainda a divulgação da nova pesquisa Focus do Banco Central, pesquisa semanal. Ela veio tranquila, com a inflação novamente em queda de 3,84%, era 3,94% na última avaliação. PIB estabilizado com uma alta de 2,70% para o ano de 2018, maior superávit comercial, menor déficit em conta corrente. Também saiu durante a semana a ata da última reunião do Copom, que reduziu a taxa de juros para 6,75%, e a ata veio melhor do que o comunicado, veio um pouco mais suave que o comunicado, mostrando que há uma divisão entre os membros do Copom com relação a se ter maior liberdade para gerir a política monetária e não classificar como sendo o término do ciclo de queda da Selic. Com isso, a porta ficou um pouco aberta para mais uma redução da taxa Selic ao longo do ano de 2018, não exatamente nessa reunião do mês de março. Tivemos ainda, falando de B3, da nossa Bovespa, um forte fluxo de saída de recursos de investidores estrangeiros, de tal ordem que até o último dia 14 de fevereiro já tinham saído do mercado 5 bilhões de reais, mas ainda assim o fluxo do ano permanece positivo em 4,5 bilhões de reais. Perdão. Resumindo a semana, faltando ainda o call de encerramento aqui na nossa B3, a Bovespa mostrava uma alta de 4,27% na semana, um índice em 84.349 pontos. O Dow Jones, faltando ainda cerca de uma hora para encerramento, alta acumulada na semana de 4,5%. Nasdaq, nas mesmas condições, alta de 5,63%. Dólar por aqui encerrou a semana cotada a R$ 3,22, uma queda acumulada na semana de 2,12%. No último dia, pequena queda de 0,12%. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, um período normal de 5 pregões aqui no Brasil, a recuperação dos mercados no plano global mostrou e evidencia o nosso acerto na postura de dizer que foi só um ajuste de mercado e agora o pano de fundo continua sendo a recuperação da economia global, que mexe com a produtividade, com a lucratividade das empresas e certamente torna os preços relativos um pouco mais atraentes. Aqui ainda contamos com investidores com baixa posição em ativos de risco, isso tem melhorado nos últimos tempos, tem um bom fluxo de investidores comprando ações no mercado, mas ainda assim continuam com níveis muito baixos. Na nossa opinião, a tendência primária continua sendo de alta e, nesse momento, não enxergamos razão para mudar essa perspectiva. Nem mesmo os desacertos no que diz respeito à reforma da Previdência estão fazendo preço nos ativos negociados em bolsa. É nesse contexto de recuperação global que nos fiamos em indicar
maior posicionamento, maior propensão ao risco de todos os investidores, com compra progressiva de ativos. Apesar disso, entendemos que ainda vamos ter muita volatilidade, principalmente aqui por conta do lado político complicado. Mas eu acho que o período ainda fica um pouco mais complicado pelo vencimento de mercados derivativos na próxima semana e todos os ajustes que devem ser feitos em posições, além, claro, de agregar sempre um pouco mais de volatilidade. Portanto, sugerimos prudência na constituição de posições mais especulativas e indicamos, por exemplo, a trava em mercados derivativos para reduzir risco. Porém, para a posição de mais longo prazo, ainda recomendamos posições de compras progressivas em ações com bom conteúdo fundamentalista, com boa governança, com boa política de distribuição de resultado. Fazendo uso da análise gráfica, eu diria que o patamar de 84.500 pontos ultrapassado vai sinalizar novamente um objetivo, buscar o recorde histórico acima dos 86.200 pontos, mas na hipótese inversa, e essa hipótese não pode ser descartada por conta, principalmente do lado político, eu repito, ficaria perigoso o patamar de 82.800 pontos e depois 81.600 pontos. Eu vou encerrando por aqui, tenham todos um bom final de semana, mas marcamos encontro para a próxima segunda-feira bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.